Bom dia, sexto ano. Hoje a nossa aula será de correção das atividades. As atividades que eu pedi para vocês fazerem na última aula. As atividades que vão da página 27 até a página 30. Então vamos começar pelo número 1. O número 1 pede que você preencha o crucigrama, cujo tema é a Terra. E na letra A tem a pergunta: nome da camada de gases que envolve o nosso planeta. Então, nós sabemos que existem vários gases nessa camada, né? Que envolve a Terra, como se fosse um grande escudo. Então, nós vamos ter gases como hidrogênio, nitrogênio, gás carbônico, oxigênio. E o nome que essa camada recebe é atmosfera. Letra B. Movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Então, nós sabemos que a Terra realiza dois movimentos. Um, ela circula o Sol e o outro, ela realiza ao redor dela mesma. O movimento que ela realiza ao redor do Sol é a translação. Esse movimento dura em torno de 365 dias, mais 6 horas, né? E nós damos o nome de translação. Letra C. Movimento que a Terra realiza ao redor dela mesma. Então, quando a Terra realiza esse movimento ao redor dela mesma, é um movimento que dura menos tempo, ela dura 24 horas, né? E esse movimento define dia e noite. E esse movimento recebe o nome de rotação. Letra D. Camada da Terra formada pelas águas. Então, a Terra ela também tem uma camada de água, né? Essa camada de água são os oceanos, os rios, os lagos. E essa camada de água, ela também recebe o nome. Ela é chamada de hidrosfera, tá? Então, hidrosfera é a nossa camada formada pelas águas. E por último, a letra E. Camada da Terra formada pelas rochas e pelo solo. A camada de terra formada pelas rochas e o solo é essa que a gente pisa, né? E a gente vai chamar ela de litosfera. Então, e agora eu vou mostrar para vocês o crucigrama completo, né? Então, é assim que vocês devem preencher. Tá certo? Então, vamos para a questão número 2. Número 2. Complete a ilustração com os termos que compõem o banco de palavras. Então, lá embaixo, nós temos um banco de palavras. O banco de palavras é raios de Sol, órbita terrestre e Sol, né? Então, aí essa esfera amarelada, nós já sabemos que ela é o Sol, né? Ó, a Terra fazendo o seu movimento de translação ao redor do Sol, tá vendo? Então, a esfera dourada é o Sol. Os raios também dourados que estão saindo do Sol, nós vamos preencher aí, né? Nós vamos preencher com a palavrinha raios de Sol, tá? E o movimento 1, 2, 3 e 4, nós vamos marcar como órbita terrestre. Lembrando que a órbita é o caminho que a Terra sempre vai percorrer ao redor do Sol. Depois de preenchido aí com o banco de palavras a nossa ilustração, temos lá em cima as perguntinhas, né? Vamos para elas. O que é retratado nesse esquema? Ou seja, o que é que essa ilustração está nos mostrando? Ela está nos mostrando a translação da Terra ao redor do Sol, né? E aí, nesse movimento de translação, a gente pode ver como que a Terra também ela vai estar sendo iluminada
na ilustração. Vamos voltar lá na imagem? Então, olha aí, tem uma parte da Terra que ela está toda virada para o Sol. Vamos começar pela primeira. Então, vamos olhar a imagem 1. Podemos ver na imagem 1 que parte da Terra está sendo iluminada e outra parte está na sombra. A parte que está iluminada, como a gente pode ver aqui, ó, vou usar a setinha. Nessa parte iluminada, nós temos o dia. Na parte escura da ilustração, nós temos a noite, né? Porque o movimento de translação e rotação, ele acontece ao mesmo tempo, tá certo? Na imagem 2, a gente só vê a parte que está na sombra, porque a parte que está sendo iluminada está virada para o Sol, né? Nós estamos vendo as costas do planeta. Então, aqui, para onde está de costas para o Sol, noite. A parte que está para frente, dia. Aqui também é a mesma coisa, a parte virada para o Sol, que está recebendo os raios, dia. A parte das costas do planeta, a parte de trás, não está recebendo iluminação, noite. E na imagem 4, a gente está vendo só a frente, né? A parte que está voltada para o Sol. Então, ela está toda iluminada, aqui tudo é dia. A parte de trás vai estar como a imagem 2, ó, só sombra. Então, noite, tudo bem? Então, vamos agora para a questão 3. A questão 3 fala assim, ó. Na ilustração anterior, circule as representações do eixo imaginário da Terra. Então, nós já vimos que a Terra ela tem um eixo imaginário e que esse eixo imaginário ele é um pouco inclinado. Então, nós vamos voltar novamente na ilustração. Então, aqui, ó, a gente vê o eixo marcando norte e sul. Norte e sul. Em todas as imagens da Terra, nós temos norte e sul e uma linha tracejada. Então, é o que nós vamos circular. Essa linha tracejada, ela representa esse eixo imaginário da Terra. Imaginário por quê? Porque ele não está realmente lá, né? É nós que imaginamos que ele está desse jeito aqui, ó. Claro que através de cálculos matemáticos, a gente sabe que a Terra está nessa posição e que ela não está retinha. Ela está um pouco deitada, que a gente chama de inclinada. Então, é isso aqui que você tem que circular em todos os desenhos do planeta Terra, tá? O eixo imaginário, né? Inclinado aí da Terra. Tudo bem? Então, vamos para a questão 4 agora. A questão 4, nós temos essa imagem aí. E a questão pede o seguinte: analise a imagem e responda às questões a seguir. Então, o que é que nós conseguimos ver nessa imagem? Vamos analisar essa imagem? Essa imagem me mostra o Sol bem no centro, né? Modelo heliocêntrico, o Sol bem aqui no centro. Eu tenho uma linha vermelha escrito UA. Unidade astronômica, que é a distância que existe entre a órbita da Terra, né? Então, é como se a Terra estivesse aqui, a distância dela é entre o Sol. E eu tenho essas linhas brancas, Terra, Vênus e Mercúrio. Então, nessa imagem aí, eu tenho os 3 planetas rochosos que estão mais próximos ao Sol. Então, a primeira questão, letra A. O que são as linhas brancas representadas na ilustração? Essas linhas brancas são os trajetos que Terra, Mercúrio e Vênus percorrem ao redor do Sol. E esse trajeto recebe um nome. Qual que é o nome? Isso, órbita. Né? Então, na letra A, a resposta correta é: as linhas brancas representam as órbitas de Vênus, Mercúrio e Terra. Letra B. O que é que significa a sigla UA e quanto vale essa unidade de medida?
Então, o A, como eu acabei de falar, significa unidade astronômica. O que ela significa? A distância entre a Terra e o Sol, como a gente pode ver numa linha reta, né? Então, a Terra está aqui. Se eu traçar essa distância aqui, eu também vou ter o A. Então, em qualquer ponto que a Terra vai estar, nós vamos ter essa unidade astronômica. Qual o valor dela? Aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, vamos ver as respostas. Então, tá aí as respostas de A e B para vocês fazerem a correção no caderno de vocês. Como é um vídeo, vocês podem parar o vídeo, pausar ele a qualquer momento, né? Pode printar a tela. Então, vocês vão utilizando aí essas estratégias para poder conseguir resolver as questões, tá bom? Então, vamos para a questão C da questão 4. Então, a questão C fala assim: sabendo que Marte está a 1,5 UA do Sol, responda. Marte está a quantos quilômetros do Sol aproximadamente? Então, se uma UA representa 150 milhões, nós vamos ver quanto que vai ser esse valor, mas a metade dele, né? Então, eu posso fazer o quê? Multiplicação. 1,5 vezes 150 milhões. E a resposta é 225 milhões de quilômetros. Então, a distância de Marte até o Sol é de 225 milhões de quilômetros. Se Marte está a 225 milhões de quilômetros do Sol, Marte está a quantos quilômetros da Terra? Então, a gente pode fazer o quê? Uma subtração. Se Marte está a 225 milhões de quilômetros do Sol e a Terra está a 150 milhões de quilômetros, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 225 milhões, tirar os 150 milhões. E o que sobrar é a distância que tem entre Marte e Terra, que é de 75 milhões de quilômetros. Tudo bem, pessoal? Então, vamos sair para a página 28. Na página 28, nós temos um texto. Isso. Então, eu vou fazer a leitura do texto e você vai seguindo essa leitura aí no seu livro. Então, abram, por favor, o seu livro na página 28. Eu vou fazer a leitura e vocês vão seguindo essa leitura, tá? O mais um. Para os indígenas, a Terra nada mais é do que um reflexo do céu. Segundo eles, o conhecimento do céu auxilia na sobrevivência em sociedade e está diretamente ligado à sua cultura, seus mitos, rituais, músicas, danças e arte. O Sol e os pontos cardeais. Para os tupis guaranis, o Sol é o principal regulador da vida na Terra e tem grande significado religioso. Todo o cotidiano deles está voltado para a busca da força espiritual do Sol. Os guaranis, por exemplo, nomeiam o Sol de Quarai, na linguagem do cotidiano, e de Namandu, na espiritual. Os tupis guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, utilizando o relógio solar vertical, ou gnomo, que na língua tupi antiga, por exemplo, chamava-se Quaracirangaba. Ele é constituído de uma haste cravada verticalmente em um terreno horizontal, da qual se observa a sombra projetada pelo Sol. Esta haste vertical aponta para o ponto mais alto do céu, chamado zênite.
O relógio solar vertical foi utilizado também no Egito, China, Grécia e em diversas outras partes do mundo. Na cosmogênese, desculpa, deixa eu acertar aqui. Na cosmogênese guarani, Nanderu, que é nosso pai, criou 4 deuses principais que o ajudaram na criação da terra e de seus habitantes. O Zênite representa Nanderu e os 4 pontos cardeais representam esses deuses. O norte é Jacaíra, deus da neblina, vivificante e das brumas, que abrandam o calor, origem dos bons ventos. O leste é Carai, deus do fogo e do ruído do crepitar das chamas sagradas. No sul, Namandu, deus do sol e das palavras, representa a origem do tempo e espaço primordial. No oeste, Tupã, é deus das águas, do mar e das suas extensões, das chuvas, dos relâmpagos e dos trovões. O calendário guarani está ligado à trajetória aparente anual do sol e é dividido em tempos novos e tempo velho, Ara Piau e Ara Imã, respectivamente em Guarani. Ara Piau é o período de primavera e verão, sendo Ara Imã o período de outono e inverno. O dia do início de cada estação do ano é obtido através da observação do nascer e do pôr do sol, sempre de um mesmo lugar. Por exemplo, da haste vertical. O sol sempre nasce do lado leste e se põe do lado oeste. No entanto, somente nos dias do início da primavera e do outono, o sol nasce exatamente no ponto cardial leste e se põe exatamente no ponto cardial oeste. Para um observador no hemisfério sul, em relação à linha leste-oeste, o nascer e o pôr do sol ocorrem um pouco mais para o norte no inverno e um pouco mais para o sul no verão. Utilizando rochas, por exemplo, para marcar essas direções, os tupis guaranis materializavam os 4 pontos cardeais e as direções do nascer e do pôr do sol no início das estações do ano. Então, vamos voltar à imagem do texto. Então, a imagem do texto é esta daí. E a legenda é: o gnomo antecessor do relógio de sol também foi utilizado pelos tupis guaranis na orientação dos pontos cardeais e na identificação das estações do ano. Então, eles faziam isso sem muita ciência, né? Eles faziam isso usando muito mais a intuição e a observação do espaço em que eles estavam inseridos, tá certo? Então, vamos às perguntas aí. Letra A. O que é o gnomo? Então, o gnomo e o relógio de sol é a mesma coisa, né? É quando eu pego uma haste que vai ficar na posição vertical e fixo ela em um plano, que pode ser o próprio solo, como era o caso dos tupis guaranis, ou no caso de vocês, quando eu pedi para vocês fazerem esse gnomo, a maioria usou o quê? O papelão, usou isopor, né? Então, eu preciso de uma base e de uma haste fixada nessa base. Colocar isso no sol e fazer a observação de onde que essa sombra vai ser projetada. Então, o sol vai projetando dessa forma diferente de acordo com as estações do ano, tá? Letra B. De acordo com o texto, no que se baseia e como está dividido o calendário guarani? Então, o calendário guarani vai estar baseado nessa trajetória do sol ao longo do ano. E como o sol, ao longo do ano, ele vai incidir de forma diferente na Terra, tanto que isso marca as estações do ano, quer dizer, na nossa região, quando tem uma menor incidência de sol, nós estamos no inverno. Quando tem uma maior incidência de sol, estamos no verão. Quando essa incidência de sol ela é regular, podemos estar na primavera ou no outono. E todas as vezes que essa radiação solar ela bate de forma diferente na nossa região,
essa sombra no relógio de sol ou no guidômetro, ela também vai bater diferente, tá? Então, é por isso que para ter um calendário tem que ser do ano inteiro. Então, eles usavam o quê? Essa trajetória do sol, essa forma diferente do sol incidir sobre a região deles, tá? E a divisão, lá ele está dividido em 2 tempos, né? Nós temos 4 estações hoje, primavera, verão, outono e inverno. E lá no calendário deles, não, eles estão dividindo só em 2 tempos, que é o tempo novo e o tempo velho. Então, vamos para a próxima página. Agora, nós vamos para a página 29, a hora do estudo. Nós já fizemos essa hora do estudo até a questão 4, se eu não me engano, né? Não, a questão 4. Isso. Então, nós vamos começar na questão 5. Vou reposicionar aqui a câmera, só um minutinho. A questão 5 pergunta assim: até onde sabemos, apenas o planeta Terra desenvolveu condições para o surgimento da vida. Assinale a alternativa que contém o nome dado ao conjunto de seres vivos presentes no nosso planeta. Então, o conjunto de seres vivos e dos elementos não vivos do nosso planeta, quando nós colocamos eles em conjunto, né? Quando eles se interagem, nós chamamos de biosfera, tá? A atmosfera é o conjunto dos gases, litosfera do solo e das rochas, hidrosfera das águas, né? Camada de águas. E a biosfera vai ser o nome dado ao conjunto dos seres vivos presentes no nosso planeta. Questão 6. Há cerca de 400 anos, Galileu Galilei usou pela primeira vez um instrumento para estudar o céu. Era uma luneta aperfeiçoada. Desde então, as descobertas em astronomia revelaram um universo maior e diferente do que pensava. Sobre as descobertas de Galileu, responda o que se pede. Letra A. Galileu iniciou suas pesquisas a partir do astro mais próximo da Terra. Qual esse astro? Esse astro foi a Lua. Galileu observava a Lua, né? E as fases da Lua. A Lua é o nosso único satélite natural, o único satélite natural que a Terra possui, tá? Letra B. O que ele pode ter observado nesse astro? Então, ele pode ter observado o próprio astro de forma mais detalhada, né? Quer dizer, mais detalhes do que ele conseguia ver anteriormente usando só os olhos. A atmosfera é impossível, porque a gente não consegue nem perceber a nossa atmosfera, né? Porque esses gases geralmente são transparentes. A gente percebe elas quando esses gases se movimentam, formam os ventos que balançam as árvores. Mas a atmosfera, só de olhar, ela é imperceptível. A gente sabe que ela tá lá, mas não dá para ver. E outra coisa que ele pode ter visto são algumas crateras que existem na superfície lunar. Então, crateras são o quê? Como se fossem buracos, né? Então, quando a gente olha para a Lua, a gente não vê esses buracos, a gente vê algumas sombras. Mas ele, usando a sua luneta, ele conseguia ver essas crateras. Então, vamos para a questão 7 da hora do estudo. Questão 7. Os astrônomos falam que analisar o céu é também olhar o passado, pois eventos que vemos hoje no céu já aconteceram há muito tempo. Analisando o céu, pesquisadores pensaram em uma teoria sobre a origem do universo. Faça em seu caderno um desenho que conte um pouco sobre essa teoria e qual é o nome dela. Então, essa teoria, qual o nome dessa teoria? O nome dela seria o Big Bang, né? Então, os cientistas, eles acreditam que o Big Bang foi a teoria
que deu origem ao universo. Então, como que eu vou fazer essa imagem? Você pode partir do princípio que os estudiosos colocam que no início toda a matéria estava toda condensada em um ponto. Então, vocês podem fazer um monte de pontinhos aí no caderno de vocês. E depois desses pontinhos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão espalhar esses pontinhos, representando essa expansão dessa matéria depois de ter interagido e esquentado bastante, né? E aí, quando você faz essa expansão dessa matéria, depois você pode organizar, desenhar algumas galáxias em espiral, pode desenhar em uma dessas galáxias o nosso sistema solar, né? Então eu sugiro que vocês façam essa imagem que conta a história do Big Bang até os dias atuais, tudo bem? Questão 8. Frequentemente são lançados filmes que retratam histórias apocalípticas em que o planeta Terra está correndo um grande risco. Os motivos são variados, desde ataques alienígenas até quedas de meteoros, explosões solares, entre outros. Agora, você é o roteirista de um filme e precisa saber o que aconteceria se por algum motivo desconhecido a Terra simplesmente parasse de realizar um movimento de rotação. Para tanto, leia as afirmações abaixo e assinale as alternativas corretas para iniciar um roteiro do seu filme. Lembrando que o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, né? E que determina para nós os dias e as noites. E se essa Terra ficasse parada? Será que todo mundo ia ter os dias e as noites? Então vamos ler a letra A. O dia e a noite teriam duração de 6 meses. Isso está correto? Sim. Por que está correto? Ela está correto? Por quê? Porque o dia e a noite não seria mais marcado pela rotação, seria marcado pela translação. Então, seria 6 meses de dia de um lado da Terra, quando ela estaria voltada para o Sol, né? Uma parte dela voltada para o Sol. E seria noite quando essa parte que ficou 6 meses voltada para o Sol passasse a ficar de costas para esse Sol, né? Então, dias e as noites teriam uma duração de 6 meses, porque ao invés de dia e noite ser marcado pela rotação, seria marcado pela translação. Então, a translação dura 365 dias, o que a gente chama de um ano, né? Então, metade desse tempo parte da Terra ficaria no escuro e a outra parte no claro. E aí, com 6 meses, isso iria se inverter. Então, a letra B fala que metade do planeta ficaria exposta por muito tempo ao Sol, enquanto a outra metade ficaria totalmente escura durante esse período. Verdade, foi o que eu acabei de falar em relação à letra A, né? Por quê? Porque agora quem estaria coordenando dia e noite seria a translação e não rotação. Aí fala que não teríamos, na letra C, não teríamos mais as estações do ano, apenas os dias e as noites. Não, o processo de rotação continuaria o mesmo, a incidência de luz ia mudar de qualquer forma. Então, teríamos as duas coisas agora sendo coordenadas pela translação. E se a Terra parasse de repente, uma vez que ela está em movimento, o que estivesse na superfície do planeta iria desabar, tal como ocorre em uma freada brusca de um carro. Isso também poderia ser verdade, tá? Mas essa coisa da Terra parar de repente é bem difícil de estar acontecendo. E provavelmente a vida na Terra iria ficar bem comprometida, né? Porque a gente sabe que as plantas elas precisam de sol para realizar a fotossíntese. Então as plantas elas não iam conseguir ficar 6 meses no escuro sem morrer. Então muitas delas iriam morrer, tá certo? E a letra E fala que não influenciaria a vida na Terra. Influenciaria sim
e na maioria das vezes de maneira negativa, tá? Questão número 9. O livro O Pequeno Príncipe descreve a narrativa de um príncipe que viajou por diversos planetas. Eu aprendera, pois, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior do que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que, além dos grandes planetas Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se vêem nos telescópios. Letra A. O texto informa que o planeta do príncipe é um pouco maior do que uma casa. É possível existir um planeta tão pequeno? Justifique sua resposta. Sim. Só que geralmente esses astros eles acabam recebendo outros nomes, né? Para ele ser um planeta, ele teria que ter outros elementos além de ser circular e tão pequeno. Mas sim, se ele estiver orbitando uma estrela, se ele conseguir dominar a sua própria órbita. Então, para ele ser chamado de planeta, ele tem que seguir aqueles critériozinhos que a gente já conhece, né? E são esses os critérios que, muitas vezes, alguns planetas como o Plutão, ele não conseguiu, digamos assim, seguir. Então, se ele seguir todos aqueles critérios, sim, ele pode ser considerado um planeta. Mas se ele não seguir um daqueles critérios, não, ele não pode ser considerado um planeta, tá? Então, a nossa resposta vai ser essa, né? Se ele seguir os critérios que um planeta tem que seguir, ele vai ser planeta. Mas se ele não seguir esses critérios, não, ele não vai ser planeta. Por exemplo, se ele estiver muito perto de um outro planeta que é bastante grande, dificilmente ele vai conseguir dominar a sua órbita. E aí não, ele não vai ser considerado um planeta. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão é a questão B. Identifique os planetas mencionados no texto e sublinhe. Quais desses são planetas gasosos? Então, vamos sublinhar lá no texto. Vamos voltar lá no texto e sublinhar. Então, tá aqui o texto, ó, já tá sublinhado. Terra, Júpiter, Marte ou Vênus. Desses 4, qual que é gasoso? A Terra, Júpiter, Marte ou Vênus? Então, Terra, Marte e Vênus são planetas rochosos. Então, somente Júpiter vai ser chamado de planeta gasoso. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão, que é a letra C. Então, vamos lá. Considere esse trecho. Além dos grandes planetas, há centenas e centenas de outros tão pequenos que mal se veem nos telescópios. E aí vamos marcar as questões corretas, né? É possível que um planeta grande não possa ser visto no telescópio? Sim, pois há planetas que ficam escondidos. Não, o ser humano já mapeou boa parte do universo. E sim, pois podem estar fora do alcance dos telescópios. Então, a resposta correta é sim, pois podem estar fora do alcance dos telescópios. Então, existem planetas que a gente não vê hoje e não vai ver durante muito tempo, até aparecer uma nova tecnologia. Porque os nossos telescópios atuais, por mais modernos que são, eles têm a sua limitação, do mesmo jeito que os nossos olhos, eles só conseguem ver uma parte do que existe. Esses telescópios aumentam a visão em uma parte e tem as partes que a gente não vê, tá bom? Então,
A 1 tá errado porque fala que planeta fica escondido. Ele não tá escondido, ele só tá num lugar que a gente não consegue ver, tá? E a segunda tá errada porque o ser humano ele não mapeou boa parte do universo, não. O ser humano conhece um pedaço muito pequeno do universo, né? Principalmente em relação aos sistemas estelares. Então, não são muitos os sistemas estelares que a gente conhece, não. Só os que estão mais perto aqui e muitas vezes dentro da nossa Via Láctea. Tudo bem? Então, somente a última resposta, sim, pois estão fora do alcance dos telescópios. 10. Curiosidade. A Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para completar seu percurso ao redor do Sol. Ou seja, são 6 horas a mais de sobra por ano. Como essa diferença pode ser corrigida sem prejudicar o nosso calendário? É simples. A cada 4 anos, um dia a mais é adicionado ao calendário no mês de fevereiro. Essa modificação denomina-se ano bissexto, que quer dizer o 6 duas vezes, ou seja, o ano tem 366 dias. Assim, a cada 4 anos há um novo ano bissexto, que vai ter 2 6 no seu tempo de fazer a translação. Pesquise quais são os próximos anos bissextos, né? Então, esse ano que a gente está vivendo é um ano bissexto. 2020 é um ano bissexto, 2024 vai ser um ano bissexto, 2028 vai ser um ano bissexto e assim sucessivamente, porque eles são a cada 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, nós teremos anos bissextos, tá? Letra B. Qual a diferença entre os movimentos que originam os dias e o ano? Então, o dia é originado pelo movimento de rotação, onde a Terra ela vai se movimentar em torno de si mesma, ou seja, ao redor do seu próprio eixo. E o ano recebe o nome de translação, onde a Terra se movimenta ao redor do Sol, tá certo? Como a inclinação da Terra influencia as estações do ano? Então, pelo fato dela estar inclinada, não estar retinha, uma parte dela vai ser mais iluminada e a outra menos iluminada. Então, como ela não vai estar iluminada de forma igual, a parte que tem que receber mais iluminação, nós vamos falar que está no verão. A parte que receber menos iluminação, nós vamos falar que está no inverno. E quando ela estiver numa posição onde ela fica quase reta, nós vamos ter o outono e a primavera. Só que a primavera ainda vai ser mais quente do que o outono, porque o outono é a preparação para o inverno, ele antecede o inverno, e a primavera é a preparação para o verão. Então, a primavera ela acontece antes do verão, tá certo? Mas essa inclinação ela vai formar as estações do ano por causa da forma diferente como a Terra vai ser iluminada, como a parte norte e a parte sul da Terra vai ser iluminada, tá? Então, a nossa aula termina por aqui. Essa foi a última questão da página 30. Nossa atividade vai até a página 30. Eu estou à disposição, tá? Até às 17 horas, para vocês estarem tirando dúvidas dessa atividade e da outra que eu estou deixando aqui no portal para vocês fazerem como tarefa, tá bom? Então, foi muito bom estar com vocês, bom estudo, aproveitem bastante essa videoaula.